Eu queria convidá-lo a, juntamente comigo, abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós iremos retomar a nossa exposição sobre a nossa identidade em Cristo. Eu já expus parte desse texto, mas vou retomá-lo por inteiro, considerando que já faz aí 15 dias, mas prometo ser bem sucinto na primeira parte, para que possamos investir maior tempo na parte B e C do texto sagrado. Efésios capítulo 1, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14. Você que está em sua casa também pode acompanhar-nos nessa leitura bíblica. Efésios capítulo 1, versículo de 1 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nesse momento, peça para que Deus fale ao seu coração, que Ele desvende os seus olhos, a fim de que você contemple as maravilhas da sua lei. Peça a Deus iluminação do Espírito, graça do alto e unção sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que à medida que eu pregue da parte do Senhor, para que à medida que você ouça também em conformidade com a verdade de Deus. Pai bendito, nós nos colocamos em Tua inteira disposição. Entendemos, ó Deus, que a igreja é Tua, a palavra é Tua, o povo é Teu, nós pertencemos ao Senhor e desejamos ardentemente, ó Deus, recebermos a porção da Tua verdade nessa manhã. Pedimos, ó Deus, graça, autoridade espiritual, iluminação do Espírito e unção da parte do Senhor, para falarmos não da parte de homens, mas da parte de Deus para os homens. Prepara o nosso coração e faça com que, ó Deus, por meio da Tua palavra, sejamos conformados a Cristo, o Teu Filho. Que a nossa vida e os nossos caminhos sejam alinhados à vontade do Senhor. É o que nós pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Há uma estrutura que aparece dentro da teologia bíblica que é muito comum e perpassa toda a Escritura. E a estrutura é basicamente essa: identidade, funcionalidade. Em outras palavras, usando agora a linguagem talvez da nossa língua portuguesa,
indicativos e imperativos. Nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26, e temos ali declarado, logo de cara, uma sentença acerca de quem nós somos e acerca do propósito para o qual existimos. Você pode estar tentando aí lembrar do texto, e ele é muito simples e popularizado. Gênesis 1, 26 diz assim, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Dentro dessa declaração divina, você encontra identidade e propósito, identidade e funcionalidade. Durante muito tempo, considerou-se essa expressão e essa declaração de imagem e semelhança tão somente como um aspecto de teorreferência moral, isto é, que o homem foi criado com aspectos do ser de Deus. Uma vez que Deus é amor, de alguma maneira foi incutido em nós este amor, e nós podemos amar. Uma vez que Deus é justo, essa atribuição de justiça também recaiu sobre nós, de modo que também nós exercemos nas nossas relações, hora ou outra, justiça, e assim por diante, bondade, benignidade, algum aspecto de santidade. Todas essas marcas essenciais do ser de Deus foram em alguma medida comunicadas e transferidas a nós. Durante muito tempo acreditou-se que imagem e semelhança de Deus era tão somente uma transferência, uma comunicação dos seus atributos morais para as criaturas humanas. Estudos posteriores vêm considerando a gramática hebraica e levantando uma suspeita muito significativa de que imagem e semelhança não tem a ver apenas com os aspectos morais do ser de Deus em nós, mas com a nossa vocação espiritual em Deus a partir dessa identidade. O Dr. Schum, professor lá do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, já esteve aqui na nossa igreja, outros ouviram também lá no Alto Plano, ano passado. Ele escreveu um livro sobre a missão primordial da igreja, onde ele desenvolve uma missiologia em Gênesis de 1 a 11. E ali ele faz uma afirmação, ancorado em outro teólogo americano chamado J.K. Bill, e ele diz o seguinte: imagem e semelhança de Deus não tem a ver apenas com ser parecido com Deus nos seus aspectos morais, tem a ver também com a nossa função existencial, ou com o nosso propósito de vida, a saber, representar, refletir e reproduzir a glória de Deus em todo o mundo criado. Schum então está dizendo que quando a Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ali desde o Gênesis está sendo estabelecido o propósito da nossa existência, isto é, viver para espalhar, refletir, representar e reproduzir a glória de Deus onde Ele nos plantar na face da terra. Isso tem a ver com missão, tem a ver com uma vocação existencial, o para que nós existimos. Existimos, meus irmãos, para representar o Criador, como embaixadores do reino celestial nesse mundo. Vivemos para refletir a sua imagem em nós, como pequenos ícones de Deus nessa terra. Vivemos para espelhar e para refletir essa imagem à medida que nós reproduzimos, a princípio, o ato de reprodução apenas na fecundação, posteriormente, através da pregação do Evangelho. Mais pessoas vão chegando ao conhecimento da verdade, e à medida que isso acontece, a glória de Deus vai enchendo a terra. Lembra da profecia de Abacuque? Que haverá de chegar o dia em que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. E à medida que Deus é conhecido verdadeiramente, pessoas o adoram. E esse é o princípio que está estabelecido lá em Gênesis. Quem eu sou e por que eu estou aqui nesse mundo. Essa não é uma questão apenas de ordem filosófica. Essa não é uma discussão meramente dos gregos. Esse é um princípio fundamental que está presente na teologia bíblica. Quem nós somos
e por que nós estamos nesse mundo. Talvez em algum momento da sua existência você já tenha se feito essa pergunta: quem é que eu sou? Quem é Andrew? Quem é você que está me ouvindo aqui? Quem é você que está assistindo-nos nessa manhã? Quem nós somos? E por que nós estamos aqui? De uma forma muito singela, poderíamos dizer: pastor, eu sou imagem e semelhança de Deus, e portanto existo neste mundo para refletir essa imagem mundo afora. Entretanto, você precisa considerar um segundo episódio, que está presente em Gênesis 3. E em Gênesis 3, esse plano muito ordeiro, bem orquestrado e harmonioso, foi em alguma medida comprometido, com muitas aspas, pela intromissão do pecado na história. O homem continua sendo imagem de Deus, mas agora com uma deformação e com uma depravação que não pode ser corrigida senão por intervenção do próprio Criador. Aquele que é a imagem e semelhança de Deus, que foi criado com um propósito doxológico de glorificar a Deus, agora é uma imagem corrompida, uma imagem depravada, uma imagem degradada, uma imagem ofuscada. Aquele brilho outrora fulgurante agora foi de alguma forma opacado, não sei nem se existe essa palavra, foi ofuscado pelo pecado. E o homem, ao invés de viver para a glória de Deus tão somente, passou a ser glória para si e estabelecer um projeto de vida anti-glória. E aí ele fez da sua própria glória criatura ao invés do Criador. Ele fez da sua própria glória os seus próprios planos e sonhos e castelos e torres nesta vida, e não o projeto de Deus. E aí a glória de Deus começou a concorrer com um projeto antidoxológico do homem, que com essa imagem ofuscada passou a criar caminhos alternativos de sentido, satisfação e prazer. Nós chegamos agora a um terceiro estado, ou um terceiro estágio desse movimento. E o que é que Deus agora resolve fazer? A Bíblia diz que em Cristo, Deus resolve reparar os danos trazidos pelo pecado na figura humana e em todo o cosmos. E como é que Ele faz isso? Ele envia Jesus Cristo, a exegese de Deus, a exata expressão do seu ser, o perfeito e novo Adão, para corrigir as deformações trazidas pelo pecado, a imago Dei, e reconduzir, remodelar o homem ao seu propósito original, que é de glorificar a Deus. Ele então envia Cristo como a imagem perfeita, a fim de que por meio dele nós sejamos conforme a imagem daquele que nos criou. E perceba que o projeto de Deus pró-salvação não é meramente nos livrar do inferno, ou por que não dizer, não é primeiramente nos livrar do inferno, é antes de tudo nos conformar à imagem do Filho, para que sejamos o que em alguma medida outrora fomos em Adão, mas agora em Cristo, muito mais aperfeiçoadamente. Deus então está fazendo todas as coisas convergirem no mundo criado, a começar pela igreja, pelos santos e fiéis, para que no final da história, aquilo que foi no início, seja uma realidade final. Cristo e a sua glória sejam vistos em nós. Por que é que eu falei tudo isso? Porque o texto que nós acabamos de ler, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, isso é um problema de síndrome do pensamento acelerado. É primeiro e um ao mesmo tempo, mas não é primeiro um. O primeiro capítulo fala-nos exatamente sobre quem nós somos em Cristo. Você deve lembrar, há 15 dias eu falei sobre essa verdade. Na carta que nós temos diante de nós, essa expressão aparece por uma dezena de vezes, nas suas variações. Em Cristo,
nele, no amado, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Só nessa porção que nós lemos, nós temos quase que uma dezena de aparições dessa expressão. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim: agora Deus está trazendo todas as coisas à ordem. E como é que Ele está fazendo isso? Por meio de Cristo Jesus. A pergunta então, quem eu sou, ela é ressignificada na cruz. Porque eu poderia dizer meramente assim: eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Isso nivelaria todos os homens da face da terra. Você pode ser cristão, hinduísta, budista, espírita, católico, branco, negro, rico ou pobre, todos nós estamos nivelados por esse conceito de imagem de Deus. Paulo, porém, extrapola essa identidade de imagem e semelhança genérica e generalizada para um aspecto muito mais específico que depende da obra de Cristo na cruz e da nossa união com Ele. Ele vai dizer assim: agora, em Cristo, nós temos um divisor de águas. Existem dois tipos de pessoas com duas identidades diferentes: aqueles que estão em Cristo e que não apenas fazem parte da primeira criação, mas também experimentam a nova criação de Deus, de um reino, de um povo para a sua glória, e aqueles que não estão em Cristo, mas que ainda são, em alguma medida, imagem e semelhança de Deus. Nessa manhã, talvez eu esteja falando para esses dois tipos de pessoas. Todos igualmente imagem e semelhança de Deus, mas apenas alguns que me ouvem com uma nova identidade em Cristo Jesus. E você precisa considerar essa questão nessa manhã, porque ela é de ordem eterna. Se você não puder definir-se em Cristo Jesus, o simples fato de ser imagem e semelhança de Deus não lhe livrará no dia final da corrupção do pecado e das suas consequências. O estar em Cristo, portanto, segundo Paulo, é aquilo que chamamos de condição sine qua non, fundamental, indispensável, para que possamos ser herdeiros das bênçãos que Ele agora passa a apresentar. Veja que o texto começa com um hino de louvor ao Deus triuno. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena mencionar. Esse texto está dividido em 3 partes. A primeira delas vai do versículo 3 ao versículo 6, onde Paulo louva a Deus, ele bendiz ao Senhor pela obra de Deus, o Pai, em nossa salvação, elegendo-nos, predestinando-nos e adotando-nos como seus filhos amados. Paulo vai dizer que esta eleição se deu na dimensão e no campo da eternidade, não foi na história, não foi com base nos nossos méritos, ou mesmo apesar dos nossos deméritos. Ele escolheu-nos meramente por sua livre e soberana graça antes da fundação do mundo. Diz que Ele nos escolheu com um propósito, para sermos os seus filhos adotivos em Cristo Jesus. E para então, como seus filhos, para vivermos de forma santa e irrepreensível diante dele. Logo aqui cai por terra o argumento falacioso de que alguns apontam para o presbiterianismo e para as doutrinas reformadas, de que nós admitimos e advogamos um tipo de eleição inconsequente, de que você é salvo para sempre, Deus te elegeu desde antes da fundação do mundo, e por essa razão, uma vez que essa eleição é irrevogável, mesmo você vivendo de qualquer maneira, no final das contas você vai parar no céu. Eu falo, você pode ir até para o céu, da boca de um animal, da boca de um cachorro, seja lá o que for, não para o céu de santidade, de glória de Deus. Porque a Bíblia presume claramente que aqueles a quem Deus elege, Ele, pelo mesmo Espírito e pela mesma graça, submete a uma disposição santa, de modo que os eleitos evidenciarão esta eleição no estilo de vida pautado na santidade. Quer saber se alguém é eleito de Deus? Quer saber que se aquilo que aconteceu na economia da eternidade é uma realidade na vida de uma pessoa, inclusive na sua vida? Examine o seu coração em relação à lei de Deus.
o quanto você ama a sua lei, o quanto você se conforma à sua palavra. Salvação sem santificação, já diria Dietrich Bonhoeffer, é graça barata. E o Evangelho não prega isso e nem propõe isso. Ele elege, ele escolhe, ele predetermina, ele predestina, com vistas à adoção de filhos santos e irrepreensíveis que andam diante dele, que amam a sua lei e que se conformam à sua palavra com alegria de coração, porque agora esses eleitos passam a viver para o inteiro agrado do Pai. Suas vidas são aprazíveis aos olhos de Deus, aquele que os elegeu. E diz que tudo isso acontece para o louvor da sua graça e da sua glória. Termina a primeira sessão. Deus, o Pai, nos elege e nos predestina antes da fundação do mundo para sermos seus filhos e então, como filhos amados, para andarmos diante da sua presença em santidade e irrepreensibilidade. Segunda sessão começa no versículo de número 7. E agora Paulo está louvando a Deus, o Filho, por tornar possível no tempo e na história este glorioso plano de salvação. Porque imagina comigo, Deus planeja salvar um povo para a sua glória. Ele os conhece de antemão. Deus se relaciona na eternidade com este povo a quem Ele quer salvar. Mas se não houvesse uma obra de redenção, considerando que este povo pecou, considerando que a maldade do pecado havia se estabelecido na realidade humana, não passaria de uma ideia divina, um sonho, um plano, mas apenas no campo das ideias, das teorias e da abstração. Eita, eu queria muito salvar um povo, e eu pensei nisso. Mas Deus tem um plano execuível. E aquilo que Ele planeja, Ele ordena que seja fato na história. E há 2000 anos atrás, o plano de salvação ganha estrutura e matéria na obra de redenção. E se você ver no versículo 7, vai dizer que no amado, em Cristo, aquele que nos elegeu, enviou o seu Filho, para que pelo seu sangue nós fôssemos redimidos e remidos dos nossos pecados. Duas palavras que aparecem nesse texto e que são muitíssimo importantes para a teologia bíblica, em especial para a doutrina da salvação: redenção, remissão. Paulo está dizendo que em Cristo, todo crente que foi previamente eleito será redimido dos seus pecados e da escravidão espiritual e remido pelo preço do seu sangue, pelo derramar do seu sangue. Mas o que significa a redenção? De forma muito simples, para não dizer simplória, John Stott diz que redenção é basicamente a libertação por meio do pagamento de um preço. Deixa eu ilustrar a ideia de redenção com base em uma história bíblica. Certamente você já leu o livro de Oséias. Lembra do episódio em que Deus ordena o profeta para ir e tomar para si uma mulher de prostituições, Gomer? No capítulo 3, depois você lê isso em casa, Gomer tecnicamente já era esposa de Oséias. O que é que acontece no capítulo 3? Ela sai de casa, corre para os seus amantes, volta à velha vida pregressa e promíscua, mas Deus dá uma segunda ordem ao profeta: vai e compra para ti a tua esposa. Ora, mas a esposa já era dele. Compra para ti. E o texto até menciona o preço, ele vai falar de uma precificação para que Gomer fosse comprada de novo e de volta para o seu marido. Redenção foi exatamente o que Deus fez em Cristo, quando enviou-nos
não apenas como um fiador, mas como aquele que substitui-nos na nossa pena, fiando para nós um crédito que nós não tínhamos, para que então fôssemos soltos e livres para vivermos livremente para a glória de Deus. O quanto isso custou? Quantas barras de ouro? Quantos quilos de prata? A Bíblia diz que nós fomos comprados, irmãos, não por prata e nem por ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro Jesus. Diz que em Cristo Jesus, nós que vivíamos debaixo da condenação e da sentença de juízo, fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho amado, para o reino do Filho do seu amor. Para você e para mim, isso é graça. Não custou nada, não tivemos que derramar o nosso sangue, não tivemos o nosso crânio perfurado, nem nossas mãos e pés, não tivemos as nossas costas flageladas e feridas, não fomos perfurados em nosso lado, mas custou tudo para o Filho de Deus. A nossa redenção, meus irmãos, em Cristo Jesus, teve um preço caríssimo. A nossa soltura, a nossa carta de alforria, teve um preço altíssimo para o Filho de Deus, que nós muitas vezes banalizamos, nos tornando e nos submetendo de novo a escravidões das quais fomos libertos. A redenção implicava em alguém comprar o outro e dizer assim: você é livre. Só que a liberdade do ponto de vista bíblico não é liberdade para fazer o que quer, é liberdade para não fazer mais aquilo que a sua natureza gostaria de fazer. Não é liberdade para dizer sim a tudo, é liberdade para ter capacidade em Cristo de dizer não àquilo que é desagradável àquele que nos libertou. De modo, meus irmãos, que a redenção foi para a nossa soltura. E é uma pena que muitos de nós, livres em Cristo, no preço do seu sangue, continuamos a viver submetidos a escravidões, a vícios. Não foi para isso que o Senhor o libertou. Muitos, fiando-se nessa liberdade, de forma muito perniciosa e maligna, apelam para a libertinagem. Uma vez que nós somos livres, pastor, nós podemos fazer o que quiser, afinal de contas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não para essa liberdade. O apóstolo Paulo, tecendo os seus argumentos em Romanos capítulo 6, ele vai dizer: daria a graça, portanto, a graça que liberta a ocasião para o pecado, e ele responde: de modo nenhum, porque uma vez que ao mesmo tempo somos livres, somos ainda e também eternamente escravos. Continuamos como escravos livres de Cristo, e como tal, a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa, o querer dele deve prevalecer sobre o nosso, os interesses dele devem prevalecer sobre os nossos, porque é uma liberdade sujeita à escravidão a Cristo. O cristão é livre e ao mesmo tempo escravo. Ele é livre da condenação, ele é livre do poder do pecado, mas ele não é livre de Cristo. Ele é livre para obedecer àquele que o libertou e para dizer não a tudo aquilo que o sujeitava antes desta gloriosa libertação. E em decorrência disto, nós temos a remissão, a expurgação dos nossos pecados. Isso me lembra Colossenses 2, que diz que na cruz do Calvário, imagina a cena, vou usar uma linguagem antiga, as nossas promissórias, os boletos, as faturas que eram contra nós, todas elas foram juntadas e encravadas com Cristo na cruz, de modo que agora já não há mais nenhuma dívida, mais nenhuma culpa, mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, porque Ele nos remiu e Ele nos redimiu de toda dívida e de todo pecado.
Essa é a realidade que nós experimentamos agora, enquanto salvos nele. Se de um lado ser livre não pode nos levar a uma vida de libertinagem, a ideia de ser remido deve nos livrar da culpa. Meus irmãos, quantos de nós vivemos ainda subjugados pela culpa? Se você olhar para Gênesis capítulo 3, há um princípio antropológico ali, você pode rodar o mundo inteiro, para os lugares mais remotos, para os rincões dessa terra, encontre um povo, um grupo étnico e comece a conviver com eles. 3 elementos e 3 marcas do pecado vão estar presentes ali: culpa, medo e vergonha. Isso é um princípio antropológico. O pecado entrou na história e deixou no rastro culpa, medo e vergonha. Mas nós não precisamos mais conviver com nada disso, porque ele se fez culpado, sendo mesmo inocente em nosso lugar. Carregando a nossa maldição, ele se fez maldito, para que nós fôssemos feitos benditos. Ele carregou a nossa culpa, meus irmãos. Portanto, não viva mais debaixo da culpa do pecado. Quando Satanás sussurrar aos seus ouvidos: você é culpado, você não presta, você diz assim: eu sabia de tudo isso, mas Deus não me vê em mim, Deus me vê em Cristo. E em Cristo eu sou remido, em Cristo eu sou perdoado, em Cristo eu sou redimido, em Cristo eu fui livre das faturas de condenação que era contra mim. Satanás, você pode sussurrar o que você quiser em nossos ouvidos, mas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, uma vez que é Ele mesmo quem nos justifica? Quem nos condenará? Se Ele em Cristo Jesus nos amou e nos salvou desta tão grande condenação, nos oferecendo gloriosa salvação. O texto continua e diz que nessa parte B ainda, um dos benefícios da obra de Cristo foi a revelação do conhecimento de Deus quanto aos seus propósitos cósmicos em relação ao final da história. Veja, por gentileza, diz que no versículo 9, Deus em Cristo desvendou-nos, tirou o véu, escancarou as portas, arrancou a cortina que nos impedia de enxergar as coisas conforme o projeto de Deus. Diz assim: Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, o seu bem-prazer, a sua boa vontade que Ele propusera em Cristo. E que propósito é esse? Qual é o grande plano de Deus para a história? O que Deus está fazendo no mundo que dá significado a tudo que acontece? Ele diz: de fazer convergir em quem? Em Cristo. Na dispensação do pleroma, do tempo cheio, da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, em Cristo, digo, no qual nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Esse aqui é um prato cheio para o neocalvinismo holandês. Eu acho que todas as vezes que Abraham Kuyper lia esse texto, ele saltava de alegria. Porque, de fato, a teologia do calvinismo holandês baseia-se no fato de que Deus está trazendo e subjugando todas as coisas ao senhorio de Cristo, e não apenas os homens. A redenção não é apenas um plano humanitário, é um plano global e cósmico. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, diz que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, todas as coisas. Mas por onde é que ele começa? O plano de Deus é fazer com que Cristo seja o centro gravitacional de tudo, e todas as coisas que existem nos céus e na terra converjam para Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Cristo, portanto, é a razão de ser de todo o universo criado, da obra de salvação, da existência da igreja, de tudo. Nos céus e na terra, Cristo é o centro. E tudo gravita em torno dele. Mas Deus já começou essa realidade. E Ele tem revelado para nós, escancarado esse mistério que para nós já não é misterioso assim, estava oculto, mas para nós foi escancarado.
Porque nós já experimentamos os lampejos dessa nova realidade. Nós já esperamos o raiar deste novo dia, em que Cristo será Senhor de tudo e de todos, porque Ele já é Senhor do nosso coração. Aqui está em voga a doutrina do senhorio de Cristo. Ele é Senhor. E veja, não é Senhor apenas da igreja, Ele é Senhor de tudo e de todos. Mas como é que nós, agora, aqui no tempo e na história, evidenciamos esse senhorio? À medida que nós vivemos, subjugando tudo que fazemos e somos, em rendição a Ele, e em reclamação do senhorio dEle, ao vivermos para a sua glória. Veja, é interessante que o apóstolo Paulo, no final aí do versículo 12, vai dizer que viver, nós somos já esse povo, nós já experimentamos essa realidade de Cristo reinando no coração. Eu gosto de uma definição do J. Packer, quando ele faz uma diferença entre governo e reino, de reino e reinado, na verdade. E ele diz o seguinte, para fins pedagógicos: o reinado de Deus é o exercício do seu governo soberano indiscriminadamente. Deus reina, certo? É o reinado, é o governo. Mas ele diz que no Novo Testamento em especial, o conceito de reino ganha uma conotação redentiva. E que o reino de Deus é o governo dele por meio de Cristo no coração daqueles que creem. Ainda é um governo espiritual, ainda é um governo circunscrito à igreja e ao coração daqueles que creem, do ponto de vista de reino. Mas um dia não apenas o reinado, mas o reino de Cristo se estabelecerá em toda a terra. Será aquele grande dia em que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia, o dia final, o escatom prometido, todas as coisas convergirão para a glória do Filho de Deus. E enquanto esse dia não chega, nós aqui agora já vivemos para a glória do seu nome. No nosso trabalho, submetemos os nossos processos ao senhorio de Cristo para que Ele seja glorificado. E precisamos interferir nas mais diferentes áreas da sociedade, nas artes, na economia, na política, na educação e em tudo mais, reclamando o senhorio de Cristo para cada uma dessas áreas, dizendo: só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não dividimos essa glória, muito menos Ele, com ninguém. A glória pertence a Cristo, meus irmãos. E diz que nós somos esse povo que aguarda e que espera de antemão pela convergência cósmica de todas as coisas ao reino de Cristo. Por fim, versículos 13 e 14. Veja que no final do versículo 12, o propósito final de tudo isso é a glória de Deus, a fim de vivermos para o louvor da sua glória. Por que Deus nos salvou? Para o louvor da sua glória. Presbiterianos de plantão, qual é o fim principal e supremo do homem? Aleluia! Glorificar a Deus e gozá-lo, deleitar-se nele, ter prazer nele para sempre. Por que Deus nos elegeu? Para a sua glória. Por que Deus nos redimiu, nos remiu e escancarou o mistério da sua revelação gloriosa? Para o louvor da sua glória. Nós, os que nele esperamos. Por fim, o texto vai dizer, versículos 13 e 14, em quem também? Em Cristo, meus irmãos, é tudo em Cristo. Ele já é o ponto de convergência, em quem também vós, e agora ele está falando, me parece aqui, com uma linguagem muito mais para os gentios, porque era nós o tempo todo, mas parece que ele muda agora, e Cristo está fazendo convergir inclusive os povos, trazendo a unidade dos povos, não há mais gentio ou judeu, bárbaro, grego. Na verdade, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vocês foram enxertados na videira, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O
texto termina dizendo o seguinte: o que aconteceu na eternidade? Deus elegeu, predestinou, escolheu um povo para si, a quem Ele amou, e motivado neste amor, Ele escolheu. E Ele enviou Cristo para tornar este plano execuível na história. E Cristo vem e morre vicariamente, Ele derrama o seu sangue, para que no preço do seu sangue, gente como a gente, possa experimentar da redenção, da remissão e da revelação do conhecimento de Deus. Ok, muito bonito. 2000 anos atrás, um judeu lá na história, isso aconteceu, que coisa maravilhosa. Agora, Paulo traz isso para o âmago do coração e da experiência pessoal. É como se ele dissesse assim: e agora? Como é que eu experimento essa realidade? Como é que esse fato, que é um fato histórico, se torna um fato na minha experiência pessoal? Ele disse: vou te dizer como. O Espírito Santo foi lá no céu, tirou o sinete de Deus do seu dedo, o anel de selar, colocou cera na bandeja dos anjos, manchou com o sangue de Cristo e cravou sobre o seu coração no dia que você creu, dizendo: agora é meu, me pertence. O selo naquele contexto era marcação de pertencimento, seja numa carta, a ideia de proteção, anti-violação, seja no bezerro, seja no escravo. A ideia: eu estou lhe marcando para dizer: você me pertence, você é meu. Onde você estiver, vão olhar essa marca e saber de quem você é. Até hoje isso acontece. Chega lá no curral, tá os bois marcados. Se vai para o pasto do vizinho, o camarada diz: eu sei de quem é aquele boi, manda de volta. Não é isso, Lucas? Manda o boi de volta e o camarada diz: sei de quem é, tem a marca. Meus irmãos, o Espírito Santo tornou a experiência viva a realidade da redenção no dia que nós cremos. O Evangelho foi pregado, isso aconteceu com você, e se não aconteceu, pode acontecer nessa manhã. O Evangelho foi pregado, e quando o Evangelho é pregado nesses termos, não é como um orelhão que toca na rua, e você passa assim: será que é para mim? Essa é a vocação externa, segundo os teólogos sistemáticos. É o chamado que Cristo faz pelo seu Espírito para todos. A pregação vem, todo mundo ouve, diz: mas será que é para mim? Mas esse selo e essa vocação interna, esse chamado do Espírito, é o telefone particular. Deus tem o seu número, Ele liga, 8399 alguma coisa, de repente toca no teu coração aquela chamada, e você diz assim: tem alguém me chamando. Não é o telefone do orelhão da rua, é o meu celular particular, é o Espírito Santo selando a verdade do Evangelho em nossos corações e confirmando a obra de redenção em nossas vidas, de modo que a partir daquele momento, essa selagem se torna um testemunho contínuo de que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo clama Abba dentro de nós, testificando com o nosso espírito que somos filhos e não bastardos, somos filhos e não estrangeiros. O Espírito Santo então nos sela e confirma que Deus de fato nos chamou desde antes da fundação do mundo para ser seu. Mas não faz isso apenas não. O texto encerra dizendo que Ele dá um sinal, um penhor. Aqui eu vou dar um outro exemplo, 2 exemplos. Anel de noivado. Quando você vai noivar, você chega lá, faz todo aquele momento de preparo, né, que quase sempre dá errado, que alguém atrapalha, a pessoa começa a descobrir antes da hora de ser toda a festa do noivado. Você vai lá, pega um anelzinho, coloca no dedo direito. O noivado não é casamento, mas é um sinal de que você diz assim: olha, eu vou te buscar na casa do teu pai e da tua mãe para levar para a minha casa, e um dia nós seremos uma só carne. Ou um sinal no pagamento de uma casa. Você vai comprar uma casa, dá aquele sinal, não significa dizer que a casa é sua, mas você está garantindo, através daquele sinal, parte do pagamento de que você vai voltar para cumprir com as suas promessas e obrigações finais. O Espírito Santo nos foi deixado, outorgado, como um anel de noivado, como um sinal do primeiro pagamento, daquilo que Deus haverá de consumar no dia final. Ele habita em nós e Ele é o penhor, a garantia da nossa herança. E é interessante que Paulo diz que nós somos herança
e que nós temos uma herança. Nós somos uma herança porque nós somos propriedade de Deus, e um dia Ele vai vir buscar aqueles que são seus. Meus irmãos, quem dera fosse hoje esse dia em que o noivo viesse buscar a sua noiva, com quem ele já está comprometido, para as bodas celestiais, onde entraremos ataviados, sem mancha, sem mácula, sem rugas, na presença do grande Rei, para o banquete celestial, para desfrutarmos da alegria indizível da sua glória, sempre e eternamente. Enquanto Ele não vem, você pode ficar certo, o Espírito que em você habita é a garantia que Ele virá. Se tardar, espera, porque não falhará. O Espírito é o penhor, é o sinal, é a garantia, é o anel de que nós somos de Deus, e Ele virá nos buscar para si. Como é que eu encerro esse sermão? Se tudo isso é verdade, e eu creio que é, quem nós somos? Em Cristo, segundo a Bíblia, nós somos eleitos, escolhidos. No meio de uma multidão, Ele diz: você é meu, eu te escolhi, chamei-te pelo nome, você é meu. É um privilégio. Poderíamos estar ainda na multidão dos perdidos, mas Ele nos escolheu. Em Cristo, você é um filho amado do Pai. Você não é um estranho na sua casa, não é um bastardo, você é filho. Você pode não ter tido um bom pai nessa vida, uma boa mãe, mas em Cristo você tem o melhor de todos os pais. O Pai Celestial é o seu Pai, e você é filho amado de Deus. Em Cristo você é livre. Não se deixe subjugar pelas escravidões deste mundo. Em Cristo você é livre. Em Cristo você é perdoado. E todas as vezes que o maligno lança a culpa na sua cabeça, diz: sai para lá, miserável. Eu sou perdoado e livre em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é perdoado. A fatura já foi paga. Seus pecados passados, presentes e futuros já foram quitados por Cristo Jesus na cruz. Em Cristo, você é um esperançoso. Você vive na esperança do raiar do novo dia. Em Cristo, você experimenta uma esperança que é gloriosa e certa. Em Cristo, você é propriedade de Deus, herança e herdeiro do reino de Deus. Quem você é? Eu sou em Cristo, e isso basta. Quem é você? Eu sou em Cristo. Tudo que o Pai deu a Ele, em união com Ele, por meio da fé, eu sou. Todas as vezes que você questionar a sua identidade, lembre-se: eu sou em Cristo. Para que você existe? Em Cristo, para o louvor da glória de Deus. Viva, portanto, para o louvor da glória de Deus e afirme a sua identidade em Cristo, e tudo lhe irá muito bem. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Lembra quem somos e lembra por que nós estamos aqui. Obrigado pelo Evangelho da salvação que ouvimos e que nos alcançou. Que essa verdade seja consumada em nós todos os dias e nos faça viver sabendo quem somos e por que existimos. É a nossa oração em nome para a glória do Cordeiro Jesus. Amém e amém.